Depois eu mando. Depois. Hoje nós vamos conhecer a história de Laura, uma história de bicicleta. Então tirem as suas bicicletas da garagem, espanem a poeira do assento, apliquem um pouco de graxa na corrente e vamos pedalar juntos. Laura era a caçula do grupo, aquela que, como de costume, recebia o diminutivo carinhoso, Laurinha. Esses outros pequenos detalhes fazem com que a mais jovem do grupo sinta a necessidade de provar o seu valor. Sem que ninguém peça ou desafie, Laurinha sentia a urgência de demonstrar que era capaz de tudo o que os mais velhos faziam, enfrentando desafios para mostrar sua força e coragem. Ela morava no mesmo quarteirão que eu e vivia brincando com a gente na rua. A Rua 2 era composta de jovens e adolescentes que viveram a infância toda juntos. Então, imagino o tanto de histórias que temos juntos. Não posso afirmar que é assim em todas as ruas, mas na minha especificamente, tínhamos diversas estações. Falo das épocas de brincadeiras, modinhas e etc. Do nada, uma época acabava e a outra começava. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Época da peteca, ou bola de gude, época do bafo. Só de bafo tínhamos várias subdivisões. O bafo de figurinha, o bafo de tazo, o bafo de Pokémon, a época de futebol, a época da arma de tampinha, a época da guerra de mamona, a época dos guaranazinhos de pokebola na tampa, a época dos geloucos, geloucos translúcidos, geloucos que brilham no escuro, geloucos de personagens, geloucos raros, geloucos comuns, a época do tacobol, ou bet, ou pau na lata, a época da polícia e ladrão, do esconde-esconde, queimada, rouba-bandeira, a época do pirulito helicóptero, a época do tazo normal, do tazo voador, a época do tênis que brilha, do tênis patins, do papete do Seninha, a época do capitão gelo, do cachuleta, petalecos na orelha, do batimão, a época dos bonecos, a época da pipa e a época da bicicleta. Algumas eram sazonais e outras esporádicas. Aconteciam uma vez para nunca mais, mas era tudo muito definido. Minha dúvida era quem definia, porque, ao meu ver, não havia um grande autor por trás de tudo isso. Às vezes eram os guris mais velhos, outras, o próprio produto que aparecia na época. O que me impressionava era o quanto era orgânico. Todo mundo sabia em que época estava e era isso aí. Caso você não gostasse, não tinha outro jeito. Teria que esperar passar a época. E a época em que vivíamos na história de Laura era a época da bicicleta. Todo mundo tinha que tirar sua bicicleta do último buraco onde ela parou na última estação, dar aquele grau e sair pela rua. Pois é, essa é a hora que a aventureira entra na história. Era o meu aniversário e naquele ano resolvemos fazer uma gincana de brincadeiras na rua para comemorar. Na pausa depois do almoço, antes de recomeçar a gincana, resolvemos pegar uma das nossas bicicletas e dar uma volta pelo quarteirão. Laura pegou sua bicicleta roxa e saiu junto com a gente para o rolê. Pegamos o caminho das ladeiras. É isso mesmo, o caminho clássico quando se trata do rolê de bicicleta. Todo lugar tem um caminho das ladeiras, um local perigoso para skatistas e ciclistas. Se você for mais velho, você pega o caminho sem muita pressa, só na tranquilidade do freio, sem precisar de mais velocidade além da gravidade para radicalizar as coisas. Mas o problema é quando você é um jovem adolescente. Para esse grupo, a sensatez ela não é eficaz. Pelo contrário, ela bate no adolescente e reflete. E realmente não tinha muita graça descer as ladeiras se não fosse de um jeito irresponsável. Jovens encontram maneiras diversas de se machucar, até mesmo com as coisas mais simples. Imagina em bando! Ali é como se você jogasse um balde de burrice, imprudência e inconsequência e batesse tudo em um liquidificador gigante. Quando chegamos na ladeira principal, criamos as regras do desafio: descer sem usar os freios e, no final, virar à esquerda. Era imprescindível virar à esquerda,
ou você pararia em um terreno baldio cheio de mato. O primeiro desceu e virou à esquerda, e ficou ali esperando o restante do grupo descer, além de espiar para saber se os outros carros viam, uma tarefa muito importante, inclusive. Decidimos que Laura não deveria descer. Ela deveria esperar lá em cima, enquanto fazíamos o retorno. Todo mundo conseguiu cumprir o desafio da descida, e alguns acabaram freando no percurso, mas todos desceram sem problemas. Na hora de fazermos o retorno e subir, um grito arrebentou a ladeira acima. Eu vou descer! Meteu o pé na bike e desceu. Um clarão roxo de pura velocidade. Mal podemos ver os seus pés passarem pelo pedal. Todo mundo ficou tenso. Não sei se vocês percebem, mas quando o desastre está prestes a acontecer ao andar de bicicleta, existem alguns indícios. O primeiro é quando a pessoa tira o pé do pedal e estica um pouco as pernas para frente, sinal claro de que a parte do controle de velocidade foi afetado. Logo depois, a bicicleta dá um leve zigue-zagueada, deixando a pessoa ciente de que está prestes a perder o controle da direção. E por último, a pessoa faz um movimento brusco para um dos lados, onde a roda trava e... Lá vai ele! A catapulta humana é lançada. Laura seguiu todos os passos da queda e se arrebentou ladeira abaixo. Quase por pouco, ela conseguiu chegar ao fim da ladeira, mas não teve sucesso ao virar à esquerda. A pergunta que todos fizeram depois: por que ela não freou? E a resposta foi muito louca. A bike não tinha freio. Ela levou o desafio a sério. Não ia usar o freio, mesmo se quisesse, ela não conseguiria. Laura foi muito vida louca. O resultado da treta toda foi um braço quebrado, algumas escoriações no rosto e nas mãos, uma reputação de vida louca e um pouco mais de respeito. Ainda tem uma foto desse aniversário, e ela está lá, todo mundo rindo, e no canto, uma menina com o braço quebrado, cheia de arranhões. Às vezes penso que a vida é assim, temporária e voada, como uma descida de ladeira. Alguns descem com cuidado e cautela, outros vão dosando entre freios e velocidade, e outros descem no modo Laura. Me faz lembrar de uma canção que fala de um cristão em sua caminhada desesperada ao céu. A canção diz mais ou menos assim: eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei ao mar. Deixo para trás o que ficar. Eu só quero chegar. É tipo isso mesmo. Você mete o modo Laura e vai. Deixa para trás tudo o que for necessário para alcançar o prêmio da sua vocação. Você se quebra, mas não tem como errar o caminho. Você vai chegar, porque já perdeu o controle da bicicleta mesmo. No nosso caso, o controle é dado àquele que com toda certeza vai nos conduzir até o fim. Pode ser que um braço quebre no caminho, mas você vai estar lá no final. Na grande foto do banquete da mesa do rei. Muito provável que não esteja mais com gesso e com o rosto arranhado, mas você vai estar lá. Vai provar dos brigadeiros eternos, do bolo do céu e do guaraná do amor do Senhor. Vão furar o balão dos frutos da árvore da vida e você vai conseguir catar alguns, guardar no bolso do manto branco que foi levado pelo sangue do Cordeiro. E quando a dor da queda vier te incomodar de novo, é o próprio Deus que vai enxugar as lágrimas pela última vez para nunca mais.